Bom, então nós estamos aqui na 8ª aula de Mecânica dos Sólidos do semestre 2020/1, disciplinas flexibilizadas por conta da pandemia pela Covid-19. Então a gente aproveita para dizer para todos se cuidarem. Tá? Nós estamos aqui pela Faculdade de Engenharia do campus universitário de Várzea Grande pela UFMT. Então sejamos todos bem-vindos. Hoje nós vamos trabalhar ainda com forças distribuídas. Hoje nós vamos trabalhar com mais aplicações. Então eu vou aplicar mais, mostrar para vocês algumas formas de a gente trabalhar com alguns métodos, enfim. Tá? Então vamos lá. Vou sair daqui, vou deixar vocês com as notas de aula agora. E pronto, agora sim, né? Bom, ainda então com forças distribuídas, só que hoje de uma forma mais aplicada, de uma forma mais voltada para os exercícios em si. Tá? Alguns exercícios eu vou fazer para vocês com todas as com alguns detalhes, tá? Mas não todos os detalhes. Não vou apresentar todos os detalhes, não. Mas lembrando que alguns desses exercícios estão todos feitos. Esse aqui, por exemplo, ó, ele está totalmente feito. Tá? Totalmente feito. Alguns exercícios não estão feitos. Por quê? Para vocês fazerem. Vai ficar como um exercício para vocês fazerem. Esse aqui eu vou fazer um pedaço dele, depois já vou partir para análise, mas ele está todo feito aqui, tá? Então, isso é importante que esteja todo feito para vocês terem uma base, né? Então, primeiro vamos ver o contexto, né? O contexto a figura em si, ela já mostra o que é o sistema, tá? E o exercício é para determinar as reações em A e em B. Tá? Então, diante disso, eu vou copiar a imagem, a figura, tá? E nós vamos trabalhar com ela aqui. Tá? Trabalhar bem com ela. E qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, apresentem, tá? Não levem dúvida não, para depois. Apresentem as dúvidas de vocês. Bom, nós temos aqui os pontos A e o ponto B, né? Onde tem contato. Então tem o ponto A e o ponto B de contato. Então esses dois pontos de contato que são importantes para nós. Tá? Com esses dois pontos de contato, então nós vamos agora, contato que eu digo assim, o nosso esforço vai ser concentrado na barra. Você pode ver que todo o esforço ele está na barra. E nós queremos saber quais são as reações nesses dois pontos, devido a esses esforços que estão sobre essa plataforma, essa barra. Nesse caso, nós vamos tratar como uma barra, tá? Não como uma plataforma. Daqui a pouco eu vou mostrar um que é uma plataforma para vocês. Enfim, então dentro desse contexto, nós vamos trabalhar com as forças aplicadas. Como que nós podemos observar? Nesse ponto B, você pode ver que tem uma bolinha. Essa bolinha, ela representa o seguinte, que esse objeto, nessa plataforma, ela está livre para se deslocar para a direita e para a esquerda. Ela não tem liberdade para se deslocar para cima e para baixo, mas para a direita e para a esquerda ela tem liberdade. Se ela tem liberdade, qualquer esforço que for feito nessa plataforma para a direita, não vai haver reação para a esquerda. Por quê? Porque a bolinha permite que a barra se desloque. Então, se for feito um esforço na barra para a direita, a barra vai acompanhar, ela vai também para a direita. Tá? Nesse caso que nós vamos tratar, não vai ter deslocamento para a direita e para a esquerda, primeiro porque não tem esforços oblíquos e segundo porque nós estamos trabalhando do equilíbrio estático.
Mas se fosse num caso dinâmico, sim, poderia ter. E, inclusive, isso é importante. É importante que tenha um dos apoios, permita liberdade para a direita e para a esquerda, para não haver rupturas ou a ruptura na própria estrutura. Por quê? Porque se ele for rígido no ponto B e no ponto A, qualquer esforço que ocorrer para a direita ou para a esquerda pode danificar a estrutura. Então é importante que tenha pontes, telhados, enfim, eles são feitos para poder se deslocar dependendo da região em que eles são construídos. Tá? Então, para a gente poder trabalhar, nós vamos dizer que, como não há liberdade para deslocamento na vertical, na horizontal, como não há liberdade para deslocamento vertical, então vai ter uma força atuando aqui, que é uma força de reação no ponto B. Essa força de reação que nós podemos chamar de B, simplesmente B, porque não tem a reação na direção horizontal, ou BY, para deixar claro que deixar clara a escolha que nós estamos fazendo para o sistema de referência, tá? Nosso sistema de referência, ele tem as coordenadas, os eixos x e y. Inclusive nós podemos, deixa eu trazer ele um pouquinho para cá, depois eu devolvo ele para o lugar, só para poder trazer ele para cá, certo? Aqui. Aí, pronto. E esse daqui eu vou colocar aqui, pronto. Então, quer dizer, nós temos os eixos x e y, então nós podemos chamar a força em B de reação de BY. E no ponto A, a gente pode verificar que é um apoio rígido. Então ele não permite o deslocamento da barra para a esquerda e para a direita, nem para cima e para baixo. Então ele não tem grau de liberdade para a barra nesse ponto. Então o que acontece? Nesse ponto aqui ele é rígido. Como no ponto B ele não é rígido na direita e para a esquerda, então não vai haver rupturas também no ponto A, porque o ponto B já permite que ele se desloque. Isso mostra o que para nós? Mostra que o sistema ele foi construído justamente para não romper. Ele não vai romper nesse caso, tá? Já não iria por conta de ser por não ter forças oblíquas aqui, mas é bom a gente representar. Bom, então no ponto A, como ele é rígido, não tem grau de liberdade, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo. Então nós vamos representar aqui duas componentes de força, né? As componentes x e a componente y. Lembrando que nós não sabemos se elas são zero, se não são, né? Então aqui vai ter AY e AX, tá? Então essas são as forças de reação e não há nenhuma outra força de reação. A outra coisa que nós precisamos determinar são o ponto a partir de y, né? Então deixa eu fazer A partir de y, nós temos a partir desse ponto, nós temos uma força aplicada em algum ponto ao longo da barra, mas nós não sabemos aonde é esse ponto. Então nós vamos chamar essa distância de x barra, tá? E nesse ponto tem uma força aplicada também, né, que representa, que representa
a força resultante devido a toda a carga que atua sobre essa barra. Então, nós podemos ver aqui que nós temos essa força, tá? E nós vamos chamar ela de F. Ser bem originais mesmo, tá? Então, nós temos essa força F que atua numa distância x barra que nós não conhecemos. Nós não conhecemos nem a força F e nem a força x barra. É o que nós queremos conhecer, então. Observa o seguinte, que uma vez que nós conhecemos conhecendo essa força F, eu vou mostrar para vocês agora, vamos trazer isso aqui para cá. Deixa eu colocar uma barra aqui. Tá? Bom, uma vez conhecendo essas distâncias todas, então nós poderemos trabalhar com as forças de reação. Aqui. Com as forças de reação atuando na barra e com uma única força F atuando, que seria a força resultante. Então vejamos que nessa barra de baixo aqui, nós estamos representando as reações a x, a y, a força F e a reação BY. Pessoal, atentem-se para essa representação aqui de baixo. Tá? Deixa eu copiar tudo isso aqui, depois eu apago o que não preciso. Tá? Aqui, pronto. Quero olhar só para essa daqui. Observa que nós queremos essa representação. Com essa representação, nós vamos poder escrever que a somatória das forças é igual a zero e a somatória dos momentos com relação a qualquer ponto que a gente queira vai ser igual a zero. Tá? Então eu não preciso trabalhar com a distribuição das forças, basta eu trabalhar com essa barra. Porém, para trabalhar com essa barra, eu preciso saber qual o valor da força resultante e qual é o valor desse x barra aqui. Senão eu não consigo trabalhar com isso. Então eu preciso ir primeiro em busca dessas forças, da força resultante, melhor dizendo, tá? Tudo bem até aqui, gente? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Tá muito rápido, tá muito devagar, tá num ponto bom? Como é que tá para vocês? Então, beleza. Vamos continuar. Nós vamos separar esse exercício em 3 regiões. Nós vamos separar esse exercício em 3 regiões, por quê? Porque nós temos 3 funções diferentes. Como nós temos 3 regiões diferentes, então nós vamos ter a região 1, a região 2 e a região 3. Então, na região 1, a região 1, ela está concentrada entre 0 e 3 metros. A região 2 está concentrada entre 3 e 6 metros. E a região 3 está entre 6 e 9 metros, que é o comprimento da barra. Então, observem o seguinte, por que nós estamos dividindo em 3 regiões? Aqui nós representamos com uma única força, que é essa força F, representando todo o esforço que é feito sobre a barra.
Porém, se nós olharmos, aqui nós temos uma função, aqui nós temos outra e aqui nós temos outra função. Então, eu vou trabalhar com uma função de cada vez. Então, primeiro eu vou trabalhar com essa função, depois com essa e depois com essa. Para isso, quando a gente faz isso, o que a gente vai fazer nesse caso? Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho. Aqui. E deixar maior um pouquinho, só para a gente poder visualizar melhor. Tá? Então, nós vamos ter uma força F1, que atua nessa primeira região aqui, uma força F2, que atua nessa região, e uma força F3, que atua na terceira região. Então, nós temos a força que nós vamos chamar de F1, a força que nós chamamos de F2 e a força que nós chamamos de F3. Reparem a região que eu coloquei essas três forças. A primeira força eu coloquei bem no centro. Porém, ao local que eu ponho, eu não sei onde que ela atua. Mas olhando para o esforço, para a carga que está sobre a barra nessa região 1, nós podemos ver que essa força ela vai atuar mais para a direita, por conta do esforço ser maior, a carga ser maior para o lado direito. Na região central está mais para o lado esquerdo e na região 3 também está mais para o lado esquerdo. Então quer dizer que o x barra 1 ele tem que estar nessa região aqui, na região mais próxima de 3 metros. Então ela tem que estar para frente de 1,5 metros, que é a metade da primeira região. Na região 2, o x barra, que é o ponto de aplicação da força F2, precisa estar entre 4, né, e entre 3 e 4,5. Tem que estar nessa região. Então tem que estar entre 3 e 4,5. E na terceira região, o ponto de aplicação da força F3 precisa estar entre 6 e 7,5. Então quer dizer que se eu tiver qualquer valor que esteja fora dessas estimativas, então eu estou errando no cálculo. Tá? Então vamos trabalhar com a primeira região. Tá? Vamos trabalhar com a primeira região. Agora eu vou diminuir aqui. Tá? E nós vamos nos concentrar, portanto, na primeira região. Então, a região 1, qual é a região 1? Entre 0 e 3 metros. Aqui não tem muita importância você colocar menor igual ou menor, tá? Aqui não tem muita importância não, porque nós vamos trabalhar com integrais, né? Então isso não vai fazer muita diferença. Faria diferença se o ponto 0 ou o ponto 3, eles não fossem definidos, né? Não estivessem no domínio da função. Como eles estão, não tem problema nenhum não, né? Haver a intersecção das funções. Né? Então nós vamos olhar para essa primeira função aqui. Bom, como que nós vamos olhar? Primeiro a gente olha para ela e sabe que ela é uma reta. Então nós vamos chamá-la de AX mais B. Ela é uma reta. Para x igual a 0, y é igual a 0. E para x igual a 3 metros, y é igual a 15. Né? Deixa eu tirar esse metros aqui, porque nós estamos trabalhando simplesmente com a matemática, tá? Por enquanto. Só matemática. Para determinar a função que representa a distribuição de cargas. Bom,
Então, nesse caso aqui, se a gente substituir o x por 0 e o y por 0, nós vamos encontrar b igual a 0. B sendo 0, y é 15 e x é 3, então A vai ser 5. Com isso, nós temos que y é igual a 5x. Então, essa é a função que representa a distribuição de cargas ao longo da primeira região aqui, no ponto, na barra. Então, a função que representa a distribuição de cargas na barra é essa função aqui. Tá? Então, nós podemos, da matemática, nós podemos dizer que a força, melhor dizendo, a densidade de força linear, a densidade linear de forças é 5x. Tá? Então, com isso, nós vamos trabalhar para determinar a força. Então, a força, ela é a integral de f de x dx. Porque f de x, olha a unidade, quilonewton por metro. Significa que é densidade linear. A densidade é força sobre o comprimento, força sobre distância. Se a densidade é força sobre distância, né, deixa eu colocar aqui ΔF sobre ΔX, então significa que ΔF é igual a F vezes ΔX. Tá? E para a gente obter o valor de F, então a gente integra dos dois lados. Se for uma distribuição contínua, se for uma distribuição discreta, a gente aplica a soma, mas se for uma distribuição contínua, como é o caso aqui, a gente aplica a integral. Por isso que nós estamos fazendo a integral. E o intervalo é de 0 até 3. Tá? Então nós vamos substituir, vai ser de 0 até 3, de 5x dx, tá? Que vai ser igual a 5 sobre 2, né? Vezes 3 ao quadrado menos 0 ao quadrado. Tá? Então esse aqui é o resultado da integral, nós vamos ter, vai ser 45 sobre 2 Newton, ou se você quiser, 22,5 Newton. Essa é a força F1. Então, na região 1, nós temos a força já determinada, força F1. Tá? Vamos observar esse triângulo aqui. Deixa eu fazer com uma espessura maior para ficar mais claro para vocês. Tá? Observa aquele triângulo ali que nós construímos lá. Tá? Eu vou representar ele aqui. Vamos representar ele aqui. E nós vamos colocar aqui, a altura desse... A altura desse triângulo é 15. A base é 3. A área desse triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, veja que a área vai ser 45 sobre 2, que é 22,5. Então, aqui nós podemos dizer que a força é numericamente igual à área, ou seja, 22 newton, que é justamente o valor que a gente encontrou. Tá? Então, você pode fazer pela área ou pela integral. Se você souber resolver se você conseguir, se você puder, se for conveniente, você pode resolver pela área. Não tem problema nenhum, gente. Isso é um cálculo bem tranquilo que você pode fazer. Mas vocês entenderam, né? Que eu posso fazer tanto pela integral
quanto pela área. Se for conveniente, a gente pode fazer pela área. Nesse caso é um triângulo, não tem problema nenhum. Tá? Bom, e agora a gente precisa determinar o momento. O momento aqui nós vamos fazer com relação à origem do sistema de referência que nós colocamos, que é o zero. Tá? Então nós vamos fazer o momento com relação a zero. O momento da força vai ser integral de x vezes f de x dx, de 0 até 3. Vou repetir aqui o f de x, que é igual para a gente acompanhar, vai ser 5x. Então, o momento vai ser a integral de 0 até 3 de 5x quadrado dx. Então, o momento da força vai ser 5 terços vezes 3 ao cubo menos 0 ao cubo. Tá? Então, o momento vai ser 45 Newton vezes metro. Tá? Gente, vocês não me corrigiram aqui, mas vamos lá. Aqui, puxar para cá, tá? Kilonewton. Kilonewton vezes metro. Então, é kilonewton vezes metro. Esse é o momento. Bom, agora que nós temos o momento sendo 45 kilonewton vezes metro e a força, esse aqui é tudo da região 1, tá? Não vamos esquecer disso. 22,5 kilonewton, tá? Então nós podemos achar o x barra. Lembra que x barra da região 1 vezes a força resultante da região 1 é igual ao momento da região 1. Então, para a gente determinar o x barra da região 1, nós vamos fazer o momento dividido pela força. E o x barra vai ser igual a 2. 2 metros, portanto, é a posição de aplicação da força resultante que substituiria a carga sobre a barra na região 1. Então, como resultado, nós temos que a força resultante na região 1 é 22,5 kN, o momento resultante na região 1 é 45 kN vezes metro, e a posição de aplicação da força resultante F1 é 2 metros. E para a gente saber se a gente acertou ou não, quer dizer, não para saber se acertou ou não, né? Mas para você ter uma ideia se seu resultado está no caminho ou não, lembra que a força F1 ela deveria estar acima de 1,5 metro. Então deveria estar entre 1,5 e 3 metros, tá? E está em 2 metros. Então, portanto, tem tudo para a gente ter acertado esse problema, tá? Mas tem outra forma da gente resolver esse problema também para triângulo. Lembra que eu comentei até com vocês já na última aula, tá? Eu já comentei com vocês na aula de sexta-feira passada. Vamos fazer de novo aqui. Deixa eu ver aqui. Tá? Então, veja que o triângulo é esse daqui. Achar o centroide desse triângulo é importante. O centroide desse triângulo é um ponto nesse triângulo que representa a distribuição geométrica, né, da área. Então, esse ponto aqui é o ponto do centroide. Deixa eu chamar de C para ficar centroide, tá? Ele é o centroide. Como a distribuição de massas, de carga, melhor dizendo, ela é homogênea nesse caso, então nós podemos trabalhar com o centroide, e o centroide ele vai ser equivalente
a posição deles a posição dele é a mesma do centro gravitacional. Então nós podemos usar o centro gravitacional nesse caso também, tá? Então, só que o que nós queremos é o ponto de aplicação da força. Então o que nós queremos é essa posição aqui no eixo X. Nós queremos saber qual é o ponto de aplicação da força resultante 1, ou seja, o x barra 1. É esse que nós queremos. Tá? Bom, uma forma de calcular o centroide para o triângulo é nós fazermos achar o x do centroide. Né? O centroide, nesse caso aqui, ele vai ser 2 vezes 1/3 da distância, seja a base, seja a altura. No caso da altura, ele vai ser 1/3, 1/3 da altura. No caso da base, ele é 2/3 da base. Por que ele é 1/3 da altura e 2/3 da base? Nós precisamos ver aonde que tem a maior distribuição de área. Então a maior distribuição está nessa região aqui. Tá? Então nós temos outro ponto aqui que é importante também, mas que nós não vamos trabalhar com ele. Por quê? Porque aqui a distribuição de área nessa região aqui é menor do que nessa região que nós estamos aqui. Então esse ponto é o centroide, então é 1/3 da altura e 2/3 da base. Poderia ser esse ponto, 1/3 da base? Também não, porque aqui também a distribuição de área é menor com relação a essa região. Então, olhando a estrutura, a gente sabe aonde que vai ser o centroide, né? Nesse caso, eu coloquei D ali, deixa eu apagar, é B. Aqui é B, tá? 1/3 de B. 2 vezes 1/3 de B. Tá? 2 vezes porque a gente divide o triângulo aqui na base em 3 e aí a gente acha ele. Tá? Então ele vai ser 2 metros. Tá? Que é o mesmo valor que a gente obteve calculando pelo momento de força. Tá, gente? Dúvidas? Querem fazer algum comentário, alguma pergunta até aqui? O triângulo é tranquilo, gente. O problema começa a ser quando você tem uma função toda diferente. Aí, né? Uma parábola, por exemplo, você já pode ser que você se complique em achar o centroide. Tá? A gente acha normalmente pelo momento de área. Então, eu já trabalho direto com o cálculo do momento. Podemos seguir em frente? Vocês que mandam. Então, bora. Então, agora, eu não vou fazer com vocês, mas tem a região 2. Então, a região 1 está aqui, os resultados que nós obtivemos agora com vocês. Ah, professor, mas você já tinha aí, por que você fez novamente? Para vocês acompanharem passo a passo, seguir no ritmo, tá? Veja que na região 2... Tá? Também é uma reta, mas para x nós vamos fazer entre 3 e 6. Para x igual a 3, y igual a 15, para x igual a 6, y igual a 10. Então nós estamos nessa região aqui. Né? E com isso a gente acha a função matemática que representa a reta. Né? Pode ver que o a é negativo, como deve ser, porque ela é uma reta decrescente. Achamos a força resultante, a força resultante é maior do que a força aqui é 22,5, aqui é 37,5, como deveria ser mesmo, porque aqui nós temos uma distribuição maior de cargas do que aqui. A região 2, portanto, tem uma distribuição maior de cargas do que a região 1, então a força resultante também vai ser maior. O x barra deu 4,4. Lembra que nós conversamos que deveria ser entre 3, né, e 4,5.
Está em 4, tá quase em 4,5, mas não está. Por que está quase em 4,5? Porque aqui nós não temos um triângulo, nós temos nós não temos um triângulo, temos um trapézio. Uma outra forma de calcular também seria pela área. Aí você pode calcular a área pela área do trapézio, ou você pode também dividir essa região em duas partes também. E aí você calcula a área de cima e a área de baixo. Área do triângulo e área do paralelogramo, tá? Então você pode calcular pela área também. Aí você pode fazer a área do trapézio também. Nós fizemos aqui, eu estou mostrando para vocês pelo triângulo e pelo paralelogramo. Mas pode fazer pela área do trapézio? Pode, é gosto do freguês, né? A gente faz, né? E na região 3, veja que a força deu 15 kN, como deveria ser. A distribuição de cargas aqui, ela começa em 10 e termina em 0. Aqui começa em 0, vai até 15. Então a força resultante na terceira região tem que ser menor ainda do que na primeira região. E foi menor. Então essa análise que nós estamos fazendo passo a passo, ela é muito importante para a gente poder acompanhar o cálculo e ter uma noção se o cálculo está certo ou não. Veja que o x barra na região 3 deu 7 metros a partir da origem aqui da barra. E lembra que nós conversamos e tinha que estar entre 6 e 7,5. Foi 7. Tá ótimo, né? E se nós olharmos, eu vou mostrar para vocês aqui, porque esse triângulo, aqui aqui nós temos um triângulo, e veja que esse triângulo aqui já é diferente desse triângulo no sentido de distribuição da área, né? Veja que se nós... deixa eu representá-lo aqui para vocês. Tá? O triângulo da região 3. No triângulo da região 3, o centroide está mais ou menos nessa posição. É diferente do primeiro triângulo, do triângulo da região 1, que estava para cá. Então, se a gente for calcular o centroide pela base do triângulo, como nós fizemos da outra vez, então nós vamos ter que o x do centroide vai ser 1/3 da base, e não 2/3. Então, se é 1/3 da base, a base é igual a 3, então aqui vai ser 1 metro. Tá? Bom, 1 metro, mas não é 7 metros. Não, é 1 metro a partir desse ponto, do ponto do triângulo, desse vértice do triângulo. Então, a partir desse vértice do triângulo vai ser 1 metro. Então, a partir desse vértice, 1 metro. Mas tem mais os 6 metros da barra. Então, 6 mais 1, 7, que é o que nós temos aqui. Tá? Bom, mas e agora? O que nós podemos fazer? Observa que eu falei para vocês que a gente ia trabalhar com uma única força resultante. Vou voltar lá para mostrar para vocês. Cadê? Opa, aqui. Veja que nós representamos aqui uma única força resultante que representa a força atuando em toda a barra, né? Então nós colocamos a barra aqui com uma única força resultante. Porém, como as funções são distintas, nós separamos em 3 regiões. Então, a partir do momento que nós trabalhamos com 3 regiões, nós determinamos as forças resultantes nas 3 regiões. E sabemos exatamente a posição de atuação de cada uma delas. Então, nós podemos trabalhar dessa forma. O momento, veja que, cuidado com isso, pessoal, muito cuidado com isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Veja que nós trabalhamos com o momento com relação ao ponto A. E não com relação à origem. Tá?
Por que que nós fizemos isso? Alguém sabe responder? Por que que eu calculei com relação ao ponto A e não com relação à origem do sistema de referências que nós adotamos? O que que eu visualizei para calcular com relação ao ponto A? Perfeito, Vitor. Aê, isso aí. Exato, Sérgio. Boa. Exato, isso aí, gente. Né? Então já elimina uma variável. Pode ver que não aparece a variável A, só aparece a variável B. Então a única incógnita que nós temos quando nós fazemos uma escolha adequada é o BY. Porque o A vai ser cancelado porque o momento de A da força A com relação ao ponto A é zero. Tá? E aí tem que tomar cuidado com os sinais. Tá? Veja que a força F1 ela provoca uma tendência de movimento no sentido anti-horário. Então ela é positiva, o momento é positivo. Tá? A força F2 horário, a força F3 horário, negativo, negativo. E a força BY horário, portanto é momento positivo. Ah, professor, eu não sei fazer assim. Então determine o vetor distância entre o A e o ponto de aplicação de F1, F2, BY e F3. Determine os vetores força BY e aí você faz o cálculo usando o produto vetorial e você vai chegar no mesmo resultado. BY igual a 30 kN. Essa é a força de reação de BY à carga que está sobre a barra. Tá? E usando daí somatória das forças, agora nós já conhecemos o BY, então agora fica a Y mais BY menos a soma das forças que estão sobre a barra. Com isso a gente determina que a Y é 45 kN. Tá? E aqui tem um resultado que para alguns pode parecer surpreendente. O que acontece? Deixa eu fazer o seguinte, copiar aqui. Deixa eu aumentar essa figura para mostrar bem direitinho para vocês. Tá? Deixa eu copiar esses dois valores. O AX é zero, né? Então não vou nem me preocupar com ele, não. Mas o BY e o AY... Opa! O AY e o BY não são zero. Veja que vamos buscar as forças também? Veja que a força 1 é 22,5. Deixa eu puxar para cá e vou copiar as forças. Tá, só um pouquinho, gente. Deixa eu... Aqui. A força F1 é 22,5 kN. A força F2 é 37,5 kN. E a força F3 é 15 kN. Pronto. Agora eu posso dispensar esses opa! Ai! Isso, pronto. Posso dispensar aqueles lá. Tá? Vamos observar o seguinte, nós temos uma força aqui, né, mais ou menos atuando mais ou menos aqui, essa força atuando mais ou menos aqui e essa força atuando mais ou menos aqui. Tá? É só uma estimativa da posição de atuação dessas forças. Essa estimativa nos diz o seguinte, que a maior distribuição de forças está aqui perto do ponto A e a menor aqui perto do ponto B. Então veja que a reação em A é maior do que em B. Só que
é muito importante que a gente não olhe apenas a distribuição de cargas com relação às forças atuando, mas também com relação aos momentos, tá? Se, por exemplo, essa força estivesse atuando muito distante do ponto A, né, geraria um momento dessas duas, geraria uma tendência a momento. Se ela tivesse muito mais perto do ponto A, geraria outra tendência a movimento, a momento, melhor dizendo. Então, quer dizer, a gente precisa observar não somente as forças atuando, mas também o momento atuando, tá? Deixa eu ver se eu fiz para vocês. Sim, olha só, que nós aqui não precisávamos ter feito essa força resultante. Mas vamos supor que eu queira achar o sistema equivalente àquele sistema que nós fizemos aqui. Cadê? Esse aqui, tá? Vamos copiar esse aqui. Ctrl C. Aqui. Olha só, esses dois sistemas aqui, eu quero que eles sejam equivalentes. Eu quero que eles sejam sistemas equivalentes. Se nós queremos que eles sejam sistemas equivalentes, quem é a força F e qual é a distância entre a origem do sistema de referência e essa força F aplicada. Então, nós não conhecemos, né? Ah, eu preciso fazer integral, tudo de novo? Não, não precisa, não há essa necessidade. Acho que nem era aqui, né? Era no próximo que eu ia fazer isso. Aqui, era aqui, ó. Deixa eu copiar ele aqui. Tá? X. Era aqui, ó. Tá? Nós queremos que esses dois sistemas sejam equivalentes. Então, como a gente faz? Bom, para calcular a somatória para calcular a força resultante única sobre a barra, basta somar F1, F2 e F3. Não precisa fazer integral de novo. Basta somar essas três forças. E para calcular o x barra, basta fazer o x barra, ele é o momento resultante dividido pela força resultante. Lembra disso? Momento é x barra vezes força. Se é o momento resultante, então é x barra vezes força resultante. E quando a gente faz isso, nós precisamos achar o momento, né? Olha aqui, nós colocamos aqui, ó, x barra vezes a força resultante. A força resultante nós já conhecemos. E o momento? O momento total é a soma dos momentos de F1, que é x barra 1 vezes F1, de F2, que é x barra F2 vezes F2, e de F3, que é x barra de 3 vezes F3, que são esses aqui. Que nós podemos também escrever como a soma de x e Fi. No caso aqui, I é igual a 1 até 3. Tá? E fazendo isso, nós temos então o valor do momento total, dividimos pela força e temos o x barra igual a 4,2 metros. Com isso a gente consegue, e aí a gente pode determinar, né, o F e o x barra, e podemos então usar esse sistema equivalente para determinar o AY e o BY. Tá? Daí a gente faz o cálculo parecido com esse, só que ao invés de usar três forças, uma para cada região, a gente usa uma única força que representa a força resultante devido a toda a distribuição de carga ao longo dessa barra. Pessoal, alguma dúvida nesse ponto aqui? Tá? Ah, professor, como que eu vou resolver?
Gente, eu tô fornecendo aqui para vocês várias formas para você resolver, várias técnicas. Qual você vai usar? A que você se sentir mais confortável, aquela que você se sentir mais seguro. Isso é muito importante, tá? Esse exercício aqui eu não fiz, eu vou deixar para vocês fazerem. Veja que ele é muito parecido com o anterior, tá? Lembrando que nesse ponto aqui nós temos somente reação em Y, e nesse ponto que é rígido tem em X e em Y. Em X vai ser zero porque não tem forças atuando de forma oblíqua, né? Não tem componentes da carga na direção X. Então não há essa necessidade de... Então esse aqui eu vou deixar para vocês. Esse aqui eu acho que eu fiz sim. Esse aqui é muito interessante porque ele é muito prático, tá? Então para quem gosta de praticidade, ele é bem prático. As unidades estavam no sistema inglês, então eu trouxe para o sistema que nós utilizamos, sistema internacional, mas eu mantive os mesmos valores, não vai ser tão diferente assim não. É um pouco diferente, né? Porque não é 50 centímetros e tal. Então a resposta que nós vamos obter aqui desse exercício não é uma resposta muito fiel, mas já mostra alguma coisa, tá? Então, primeiro ele contextualiza, então dentro da contextualização que ele traz toda a contextualização, né? E aí ele pede para determinar a força resultante e o seu ponto de aplicação durante uma colisão, a partir do ponto A. Veja que mas uma colisão não é uma situação de um equilíbrio estático, mas enquanto a colisão está ocorrendo, o pescoço fica, né, a cabeça, ela fica mesmo nesse apoio, tá? Nesse apoio de pescoço, aí, encosto de cabeça. Então ele fica nesse encosto. Como durante uma colisão ele permanece, o pescoço durante a colisão ele permanece nesse encosto, então nós podemos sim utilizar uma situação de equilíbrio estático, mesmo que seja por alguns segundos, ou alguns milésimos de segundos, não importa. Milésimos de segundo já são suficientes para, por exemplo, deixar a pessoa paraplégica, tetraplégica, enfim. Né? Então aqui ele está mostrando, né, como fazer para minimizar essa força, né, aplicada sobre o pescoço. Tá? Então, onde que nós precisamos nos atentar aqui? Eu vou... Deixa eu ver aqui... Copiar a figura, porque a figura é que nos importa, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós precisamos olhar essa região aqui, ó. Então, é essa região aqui que nós precisamos olhar. Então, se nós precisamos olhar essa região, então nós vamos colocar... Eu tenho uma figura aqui, deixa eu mostrar para vocês essa figura aqui. Eu não vou fazer novamente, não. A figura, tá? Vamos lá. Veja que nós fizemos uma transposição. O que a gente sabe é que o X... Observa que nós tomamos o X... Aliás, ele já tinha nos dado o X aqui, ó, rente ao encosto, onde a cabeça e o encosto eles vão permanecer unidos aqui, né, interagindo. Então, aqui é o X. Então, nós colocamos o X aqui. E representamos a parábola. Veja que a parábola, na origem, ela é 12 Newton por metro. E no final aqui, veja que nessa região já não encosta mais, tá? Ela encosta até aqui. Ela é 18 Newton por metro, que é esse ponto aqui, tá? Então, todo o esforço ele está concentrado aqui nessa região. Tá? A região, essa aqui é a região que faz força
sobre o pescoço. Então é essa daqui. Bom, e o pescoço está onde? O pescoço está... Opa. O pescoço está aqui, ó. Né? A cabeça, melhor dizendo, né? Não é bem o pescoço. A gente fala o pescoço porque é quem vai sentir todo o impacto, tá? Bom, então, tendo essa, ele já nos deu a função. Se ele já nos deu a função, e ele quer saber qual é a força resultante e a posição em que essa força mais atua. Então ele quer saber em qual região da cabeça da pessoa que mais vai ter impacto. Então aqui a gente calcula a força resultante fazendo a integral da função que ele já forneceu para nós, que é essa função aqui, tá? E essa daqui, o momento com relação a A vai ser x vezes a integral de x vezes wx dx, e que vai dar 1,875, e com isso a gente tem a posição de 0,27. Então veja que a força resultante atuando sobre o pescoço da pessoa, aqui é 0,25, vai estar mais ou menos, sei lá, exagerando um pouquinho, né, para ficar bem expressa a posição dele, né? Essa é a força resultante atuando sobre o pescoço da pessoa. Então veja que às vezes a gente lê um problema e acha que esse problema é de outro mundo, né? E veja que, embora a gente observe ele e fale, nossa, eu não sei fazer, veja que basta a gente fazer uma análise, né? Uma observação adequada, coloca ele de uma forma que a gente já conheça e já tenha técnica para determinar o que a gente precisa, e com isso a gente consegue fazer um cálculo muito simples, gente. Isso aqui é muito simples, né? O cálculo em si é muito simples. A interpretação pode não ser, né? Fazer isso que eu fiz aqui e tal pode não ser algo muito simples. Mas o cálculo em si não tem segredo, né? Para vocês mais. Confere ou não? Faz sentido isso que eu falei ou não? Ou estou equivocado? Pode falar, gente. Se eu estiver equivocado também, vocês falem para mim. Fala, não, pessoal, está equivocado. A gente não sabe, não. Se vocês não souberem, aí eu vou explicar para vocês, né? A gente vai desenvolver a conta e tal. Se vocês falarem que faz sentido, então nós vamos para frente. Né? Porque eu quis trazer esse para vocês porque pelo desafio de interpretar essa função aqui, né? Pelo desafio de interpretar esse contexto. Mas por isso, tá? Esse exercício aqui ele é muito legal. Esse acho que está feito também para vocês, tá? Mas esse aqui eu vou fazer um pouquinho mais devagar, tá? Porque existe uma sacada aqui que a gente precisa compreender, tá? Tem uma coisa que eu preciso mostrar para vocês. Não é bem um conceito, mas é a aplicação de um conceito que para nós vai fazer toda a diferença aqui. É isso que nós vamos... Não, porque aqui o Vitor pergunta se nós seríamos capazes de achar aquela função se o exercício não fornecesse. Não. Nesse caso, ele só deu 2 pontos. Como é uma parábola, então você precisava de mais um ponto. Essa parábola aqui, ela é fornecida, no caso daqui, eles colocam um boneco, colocam um sensor, até legal, cara, olha, bacana vocês que são dessa área de engenharia da computação, engenharia de controle e automação, terem essa perspectiva, né, essa visão, né? Eu até estava esquecendo de falar e foi bom você perguntar, Vitor. Veja que esse é um boneco e esse boneco ele tem muitos sensores. Tem vários sensores aqui, né, nessa região.
Na verdade, ele tem sensores no corpo inteiro, né? Chamam esse boneco de Phantom, tá? E em radiações eles utilizam também Phantom. Então, ele tem sensores internos, ele tem sensores externos. Esse osso que mostra aqui, ele tem cartilagem, ele tem... gente, se você abrir ele, porque esse aqui eu não sei se é possível abrir, mas se você abrir ele em camadas, ele tem a simulação de todos os órgãos do corpo humano. É impressionante. Nesse caso aqui, até a barba eles colocaram, né? Mas muito, muito interessante. O boneco mesmo de teste, ele não tem cabelo, não tem barba, não tem olho, não tem nada, né? Mas ele tem como diz, a representação do olho também, né? Não dessa forma, né, humanoide aqui, mas tem. E esses sensores que tem aqui, então, ele capta ponto a ponto ele capta a interação entre o encosto de cabeça, né, encosto de pescoço, com a cabeça dele. E com isso, eles construíram essa parábola. Tá? Então essa parábola aqui foi fruto de uma simulação por conta dos sensores que tem aqui na cabeça. Nesse caso aqui, ele pegou só os sensores aqui que estão próximos ao encosto, né? Mas o cálculo mais avançado, ele envolve sensores que tem em toda a região da cabeça aqui, ó. Porque o impacto aqui durante uma colisão traseira, né, ou frontal, né, mas aqui é mais traseira, durante o impacto nesse caso ele está simulando colisão traseira, tá? Numa colisão traseira, pode haver impacto aqui na face, né, por conta dos ossos, mandíbula. A mandíbula nossa é muito forte, gente. Nós temos também os ossos do ouvido, né? Então, chegam nessa função com simulação, com sensores mesmo. Tá? Então, é bem legal, cara. Bem, bem bacana mesmo de ver. Deixa eu ver. Aqui não. Bom, vamos ver esse exercício, que esse exercício é bem legal, porque ele envolve alguns conceitos interessantes aqui da física, né, e da engenharia. Né? Bom, concreto fresco, ele exerce uma pressão distribuída ao longo da estrutura de 5 metros de largura. Veja que ele fornece para nós a largura. Aí você fala, mas aqui na figura não tem. E exatamente, não tem. Determine a força resultante devido à distribuição e à altura H, e a altura H que o suporte deve ser posicionado para contrapor a força exercida pelo concreto. Veja que é uma parede alta, né? Puxa, 4 metros de 4 metros de altura é uma parede bem, bem alta, né? E eu não vou colocar, eu não vou colocar esse suporte em qualquer lugar. Não é assim que funciona. Se a gente colocar em qualquer lugar, você tem aqui concreto, né, fresco sendo jogado aqui. Isso aqui é concreto fresco sendo jogado aqui para a construção do muro, que pode... vocês já viram construção disso aqui? Como que é, gente? É bem, bem legal, viu? Eles colocam uma forma e eles despejam o concreto aqui. Né? Isso aqui é cimento usinado, muitas das vezes, não só concreto fresco. Nesse caso aqui é concreto, mas cimento usinado também que eles jogam. Né? E é interessante que para construir uma casa ou alguma estrutura de um prédio, alguma coisa, os conduítes já estão todos aí. Então aqui já está todo montado. O bloco já está montado com conduíte, com tubulações, com tudo, já tem tudo aqui dentro. Aí eles vêm e jogam o concreto ou cimento usinado, né, de tal forma que a estrutura já está pronta. Por isso que é perigoso, às vezes, numa casa feita dessa forma, às vezes você tem a tomada, você acha que o conduíte ele sobe retinho, mas ele sofreu um deslocamento por conta do concreto que foi jogado aqui. Aí você vai furar, você pega um cano da água, alguma coisa assim, e fala, mas não é aqui que deveria passar, né? Mas ele dá uma deslocada assim, pequena, mas dá. Tá? E veja que aqui também ele já mostra para nós como é que se dá
a variação da pressão. Então tem uma pressão aqui do concreto e quanto mais essa parte superior, ela vai influenciar aqui na parte inferior. Tanto é que usina, por exemplo, quando você vai, aqui é 4 metros, né? Mas se você vai fazer uma parede de uma usina hidrelétrica, por exemplo, uma represa, alguma coisa assim, ela precisa ser dessa forma. Então ela precisa dessa forma trapezial. Por quê? Porque a água, né, se você tem água aqui, tá? Por conta da coluna d'água que você tem, a pressão da água, né, você vai ter um impacto muito maior nessa região inferior do que aqui em cima. Então, para você não vai fazer toda ela espessa, não tem porquê, né? Você gasta muito concreto aqui. Então, o que você faz? Faz mais espessa aqui embaixo, né, para suportar, do que aqui em cima. Ah, você pode fazer reto? Pode, desde que você use um material diferente, né, para não gastar muito material. Nesse caso aqui, que nós estamos trabalhando agora, não é dessa forma, mas você também tem diferença de pressão. Pode ver que aqui em cima é 0 e aqui embaixo é 8 kPa, né, que é uma baita de uma pressão, né? Então, aqui nós temos a pressão, né, a variação da pressão com Z. Z é a altura, né? Veja que o Z está para baixo, tá? Então, só isso que a gente precisa atentar. E aqui 4 metros. O muro, gente, a parede, ela aqui só está mostrando numa visão, né? Eu acho que deveria mostrar nas duas visões. Por quê? Porque essa parede, essa parede, ela se ela for mostrada, né, numa outra perspectiva, ela seria alguma coisa, né? Opa, cadê? Uma coisa assim, tá? Então seria mais ou menos assim a estrutura dela. Tá um pouco fora de perspectiva aqui, né? Esse aqui deveria estar um pouquinho para cima, tal. Eu não vou mexer nisso não, tá? Mas o que é importante é a gente saber que os 5 metros que ele fala para nós, esses 5 metros de largura, é esses 5 metros aqui. Tá? E por que ele é importante? Bom, na lateral não há variação de pressão. Então, se você pegar uma fatia desse concreto, por exemplo, essa fatia aqui, desse concreto, tá? Vamos supor que você pega essa fatia aqui desse concreto. Não tem variação de pressão, na lateral. Então, se nós pegarmos essa fatia aqui, tá? Não tem variação de pressão lateral. Então, não vamos me preocupar com a pressão lateral, vamos me preocupar somente com a pressão, né, na vertical, que é o que ele está dizendo aqui para nós. Veja que aqui ele está mostrando como se dá a distribuição da pressão ao longo da estrutura. Pessoal, vocês entenderam essas ideias que nós estamos aqui conversando? Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? Alguma dúvida que vocês tenham? Isso aqui vale para um monte de coisa, gente. Isso aqui vale para piscina, para piso de piscina muito grande, serve para túnel, serve para um monte de coisa, um monte de estrutura. Tá tudo bem? Posso seguir? Então vamos lá. Tá, eu ia usar esse espaço, mas nem vou precisar. Então veja que a força
né, estou olhando a força, não a pressão. Lembra que a pressão, a gente tem uma estrutura lateral aqui e a pressão não exerce influência lateral. Ela exerce influência, mas é constante na lateral. O que eu estou olhando é vertical. Então, se eu estou olhando vertical, eu vou olhar somente com relação à altura. Então, a distribuição a força distribuída, a densidade linear de força, eu vou olhar apenas com relação à altura, né? Então, aqui eu poderia colocar, inclusive, cadê a borracha? Está aqui. Poderia colocar aqui como sendo Z, né, para seguir o que ele está dizendo para nós. Então, ou seja, a maior força vai ser embaixo do que em cima. Tá? Isso que ele está dizendo para nós. Mas também nós temos que a DF, né, olhando isso aqui, né, a DF é igual a pressão dA. Tá? Isso aqui é conhecido de Física 2, né? Então aqui nós temos que a pressão ela é dF dA, né? Força sobre área. Mas nós não estamos trabalhando com área, nós estamos trabalhando com altura. Então nós vamos ter que transformar isso para altura. O que é dA? É a base vezes a altura. Tá? Então, é base vezes altura. Se é base vezes altura, tá? E B é base, então nós podemos substituir em dF igual a PdA. Então, como F é dF, deixa eu substituir aqui também já, aqui também, tá? Aqui é dz, aqui é dz, tá? Como F igual a dF dz, como está aqui, e dF é PdA, então nós temos PdA com relação a Z. Tá? Então nós vamos ter pressão vezes a base. A pressão é 4 vezes Z elevado a meio, que é esse valor que o exercício já forneceu para nós. Se é 4 vezes Z elevado a meio, eu vou fazer vezes a base. Quanto que vale a base? 5, que é o comprimento lateral. Então, se nós temos aqui a base com comprimento 5, vamos pegar esse aqui para deixar bem claro lá para nós, né? Aqui, Ctrl C, para ficar nos registros aqui da nossa aula. Tá? Importante a gente ter isso aqui em mente, né? 5 metros. Esse aqui é o B. Essa espessura aqui é dz, tá? Então essa pequena espessura é dz, que é o infinitésimo da altura. É isso que nós estamos olhando. Então, multiplicado por 5, nós vamos ter 20z elevado a meio. Essa é a força distribuída. Veja que nós multiplicamos por 5 porque é a largura. Então, quando a gente falou que nós estávamos trabalhando com a barra e a barra era linear, aqui nesse caso, nós estamos trabalhando com distribuição superficial. Mas isso não implica em mudanças tão drásticas em termos de cálculo. O que precisa é uma adaptação da função. Eu não vou trabalhar com essa função simplesmente. Eu preciso calcular tendo em conta que esse concreto ele está ao longo de uma área e não de um comprimento. Eu não estou trabalhando no sistema unidimensional, mas no sistema bidimensional. No sistema bidimensional, então, nós precisamos calcular a área. E a área, a gente sabe que a pressão não muda lateralmente, então basta multiplicar pelo comprimento lateral, que é 5 metros. E aí, com isso, a gente tem a função da força distribuída ao longo de toda a região da parede. Tá? E aí, o que acontece? Basta fazer o cálculo. Cálculo da força, cálculo do momento,
cálculo do x barra, lembra que nós estamos calculando com relação ao ponto A, então a origem do sistema é aqui em cima, então aqui é o ponto 0, então nós estamos calculando o z é para baixo, isso é importante porque nós vamos ter 2,4 metros com relação ao ponto 0. Então qual é a altura que nós temos que colocar esse suporte? Vai ser 4, que é a altura, menos o x barra, que é 2,4. Então a altura que nós vamos colocar é 1,6 metros. 1,6 metro. Então veja que a partir da interpretação que nós fazemos de tudo que está acontecendo aqui nessa parede, né, essa interpretação é importante. Ah, mas eu poderia não ter multiplicado por 5? Poderia. Será que daria o mesmo resultado? Faz o cálculo. Faça o cálculo e veja se vai dar o mesmo resultado. Agora, se der o mesmo resultado, me diz uma coisa. Onde é que você vai colocar essa base? Essa base aqui, esse suporte, ele tem uma estrutura lateral? Ele tem que ter uma estrutura lateral? Onde é que você vai colocar ele? Para que ele realmente sustente toda essa estrutura de concreto que foi colocada aqui ao longo de 4 metros. Não vamos esquecer disso, gente. Tem 4 metros. Tá? Então, aonde você colocaria ele? Isso que você precisa responder. Então, você colocaria numa altura de 1,6 metros. Sim, mas eu colocaria na extremidade da direita, na extremidade da esquerda, colocaria ao longo de toda a parede, aonde eu colocaria. Tá? Antes da gente entrar nesse aqui. Gente, fala comigo. Vocês estão aí? Tem alguma pergunta? Esquecendo de fazer? Tá tudo certo? Então aí, né? Tá bom. Beleza. Então tá bom. E isso, Vitor. Perfeito. Praticar. Eu deixo alguns para vocês, tá? Não se preocupe não. Esse aqui, por exemplo, é muito legal. Eu faço ele todinho para vocês. Tá? Esse aqui é bem interessante também. Eu não lembro se eu fiz esse. Fiz não. Esse eu não fiz. Tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Veja que esse exercício aqui... Deixa eu vir para cá um pouquinho. Cadê? Aqui. Deixa eu mostrar esse, depois eu mostro do avião. Esse eu vou deixar para vocês também, mas esse tem resolvido. Esse já tem resolvido, tá? Esse aqui vai apresentar uma força oblíqua. Então ele vai ter componentes em X e Y. Então, como ele tem componentes em X e em Y, eu vou precisar, então, eu vou ter componentes. Na reação, nós vamos ter componentes. Espera aí, deixa eu colocar em vermelho. Nós vamos ter componentes X e componentes Y. Tá? Então, aqui nós vamos ter AY e AX. Aí você pode falar, mas professor, o sentido que a gente colocar essa força faz diferença? Na hipótese. Por exemplo, eu posso colocar o AX para a esquerda. Posso colocar o AX para a direita. É uma hipótese. Quando a gente representa ele aqui, eu vou fazer todo o cálculo tendo em consideração que o AX é para a direita. Se o resultado for AX negativo, significa que a minha hipótese está incorreta, portanto o AX é para a esquerda. Então, quando eu for representar no projeto, eu vou colocar que tem uma reação aqui para a esquerda. É só isso. Você não errou, não. Você errou a hipótese, mas errar a hipótese não tem problema. Nesse caso, inclusive, olha só, eu considerei o AX para a direita e o resultado dele foi negativo. Não tem problema nenhum. Significa o quê? Que ao invés de ser para a direita, a reação é para a esquerda. É isso que representa.
tá? Além disso, nós temos um outro suporte aqui em B. E B, não, como aquele exercício que nós fizemos, ele não fornece, ele não tem grau de liberdade para cima e para baixo, mas ele permite liberdade de movimento para a direita e para a esquerda. Como ele permite liberdade para a direita e para a esquerda, então eu só vou ter reação em Y. Tá? Levando em consideração que, isso está implícito, tá, gente, nos cálculos, que nós vamos ter x para a direita e y para cima, tá? Qual é a dificuldade que vocês poderão... Dificuldade não, qual que é o desafio que esse exercício traz para nós? O desafio é o seguinte, primeiro, veja que essa estrutura aqui, ela está oblíqua, ela está inclinada. Então, o fato dela estar inclinada, eu posso, por exemplo, representá-la dessa forma. E aí eu faço todo o cálculo. Mas eu sei que essa força não está na vertical. E por isso que eu chamo essa posição de R. Por quê? Porque é a distância entre o ponto A e o ponto de aplicação da força. Tá? Então, essa força, ela não está na vertical. Então, e aí a gente vem e faz o cálculo para essa outra parte. Então, veja que nós temos duas partes, duas regiões, essa região e essa região. Para a primeira região, a gente vem aqui e faz, olha o R1 aqui, da região 1, a distância entre o ponto A e o ponto de aplicação da força. Então, eu não representei aqui, mas eu posso representar agora. A força vai ser aplicada aqui, ó. Tá? Essa é a força aplicada na barra na região 1. Que é 450 newton. E aí a gente vem para a região 2, também faz o cálculo da força aplicada na região 2. E aí nós vamos ter a força F2 atuando nele, tá? E aí nós vamos ter nós vamos precisar fazer o cálculo agora. Nossa, professor, quanta coisa! Sim, porque a força F1 ela está inclinada. Olha ela inclinada aqui. Se ela está inclinada e se nós adotamos x para a direita e y para cima, ou seja, x horizontal e y vertical, então eu preciso calcular as componentes das forças, as componentes da força F1. E o R também não está nos eixos x e y. A posição de aplicação da força F1, ela está também inclinada. Também preciso determinar a posição exata de aplicação da força 1 com relação às suas componentes. Então, o que nós vamos ter aqui é esse cálculo aqui, o cálculo do momento, ele vai ser R1 vetor produto vetorial F1 vetor. Tá? Então, esse resultado que nós temos aqui já é o resultado vetorial. Mas como ele está no plano, está todo na direção K. Tá? Então, eu não preciso representar que ele está na direção K, porque todos os momentos estarão na direção Z. Então, eu só represento o sinal. Né? Como a força ela vai ter uma tendência a movimentar o objeto, né, a barra, no sentido horário, então o momento vai ser negativo. Tá? Então eu preciso considerar isso. F2 também vai ser negativo. Cuidado, eu estou calculando do ponto A até a força F2. Como a força F2 está na vertical, eu não tenho componente do momento
calculado com a distância vertical, só horizontal. Façam o cálculo do momento, vocês vão ver. Tá? E BY vai me dar uma componente, um momento positivo. Também eu peguei só a distância horizontal, porque BY está na vertical. Tá? Com isso, a gente calcula o momento e o professor de vocês esqueceu de colocar que é Newton. Certo? Então, o desafio para vocês é justamente identificar o ponto de aplicação e saber que ao fazer isso você precisa considerar o momento vetor, o vetor momento da força e não simplesmente fazer distância vezes força, tá? Considerando o produto vetorial, você chega no resultado. Eu não fiz o produto vetorial, eu usei as distâncias, a distância horizontal vezes a força na vertical e a distância vertical e a força na horizontal. Tá? Mas você pode fazer usando o cálculo do produto vetorial. E a somatória das forças igual a zero. Com a somatória das forças igual a zero, a gente determinou todas as forças de reação, AX, AY e BY. Tá? Do avião. Da asa do avião, o que a gente precisa tomar cuidado é que aqui é uma reta. Mas aqui não, aqui é uma parábola, inclinada para baixo. Então você tem duas regiões também. Eu não vou fazer por quê? Porque a gente já fez um cálculo muito parecido com esse, só que era trapézio, triângulo. Aqui não. Aqui é uma reta e aqui é uma parábola. Basta você separar em duas regiões, calcula as forças atuando em cada uma, a distância até o ponto A, por exemplo, e com isso você vai ter todos os elementos que você precisa. Nesse caso aqui, ele só pede a força resultante que atua sobre a asa do avião. Então basta você somar a força atuando aqui na região 1 com a força atuando na região 2. Basta somar as forças. E se você quiser saber o ponto de aplicação, basta você também calcular o momento e aí você tem o ponto de aplicação. Tá? Aqui eu deixo também dois exercícios bem simples para vocês resolverem, determinar as reações no ponto A e no ponto B, tá? E com isso ficam esses exercícios para vocês, tá? O que a gente precisava apresentar para vocês era isso. Vocês precisam praticar, sim. Agora vocês vão praticar. Gente, o que eu quero de vocês não é que vocês saibam cada detalhe, por exemplo, pressão, essas coisas, mas que vocês se concentrem em saber determinar a força resultante, o ponto de aplicação dessa força resultante e saber fazer o cálculo como é que se fala? Saber fazer o cálculo da força, do ponto de aplicação dessa força. Sabendo fazer isso, vocês estarão com tudo o que vocês precisam. Não haverá segredo mais para vocês. Eu esqueci de mudar no OBS, vai ficar duas telinhas assim mostrando a mesma coisa. E então eu preciso desse esforço com o que o Vitor falou. Por enquanto não tenho dúvida, mas eu preciso praticar. É isso, é praticar, calcular a força aplicada, a posição da força aplicada e saber calcular as forças de reação. Resolveu isso, gente? Vocês já estão... Acabou. Aí eu já posso apresentar para vocês também uma avaliação sobre isso. Porque agora acabou a força distribuída. Não tem mais o que a gente apresentar. O que a gente tinha para apresentar de forças distribuídas era isso. Qual o próximo passo agora? Trabalhar com outras. Nós vamos trabalhar com outras estruturas, calcular com forças, trabalhar com forças internas. Esse é o cálculo inclusive da próxima aula.
Tô até pensando em já liberar para vocês uma avaliação para semana que vem, mas não vou fazer isso com vocês não, tá? Vou deixar para outra semana. O que vocês acham? Boa? Apresentar para semana que vem? É isso? Ah, para próxima, né? Não, não vou fazer isso com vocês não. Já tem uma agora, vai ter a outra. Depois, mas só na outra semana, tá? Pessoal, algum comentário, alguma dúvida que vocês tenham com relação à aula de hoje? Tá, então por hoje é isso. Tá? Eu vou parar de gravar, mas eu volto aqui se vocês quiserem falar alguma coisa, tá bom? Então, gente, para vocês que estão assistindo essa aula em outro momento, que não estão assistindo de forma síncrona, um beijo no coração e tudo de bom para vocês. Até a próxima.